ela acabou se apaixonando pelo melhor amigo do irmão mais velho dela, que é esse lindo aqui, maravilhoso, que ele é um gênio. E além de ser muito bonito e muito educado, apesar de não ter dado muita sorte com os pais, mas aí você vai saber um pouquinho mais pra frente, né? Pra você que conseguiu entender essa minha referência, hoje a gente vai falar sobre um dos melhores C-dramas que eu já vi na minha vida, um dos mais fofos, um que me fez chorar bastante, inclusive, porque eu realmente achei que eles não iriam ficar juntos, eu fiquei bastante abalada, inclusive vocês vão saber disso um pouquinho mais pra frente aqui nesse vídeo, enfim, que inclusive conseguiu destronar no meu ranking de preferência estar com você, que é Hidden Love. Então, se você quiser saber mais, continue nesse vídeo aí, sem enrolação, você logo a vinheta. Só que ele não chega lá sozinho, ele chega lá com uma mulher. E aí, não só a protagonista, como também eu pensei que ele tava com aquela mulher, porque o jeito que ele falava com ela, o jeito que aquela mulher falava com ele, o jeito que eles estavam interagindo, realmente deu a entender isso. E aí, esse carinha aqui começou a ficar bastante puto, porque ele começou a falar assim, você não pode fazer isso, porque é perigoso, quem é esse babaca, quem é? E começou a falar, porque ela falou pra ele que ela veio até essa cidade onde ele tava, não pra ver ele, mas pra poder encontrar o cara que ela tava conversando, que deu um B.O. há um tempo atrás. Enfim, pra você que assistiu, você vai saber o que tá acontecendo, o que aconteceu esse rolo aí. E aí a Sadia começa a criar mil teorias na cabeça dela, inclusive eu acho que isso é normal de toda mulher, porque eu mesma faço isso, eu percebi que eu sou muito mais paranoica do que eu gosto de admitir, mas eu acho que admitir já é um grande passo, mudar, não acho que eu vou mudar, mas o vídeo não é sobre mim, enfim, apesar de ser meu canal. E aí a Sadia começa a chorar, porque ela começa a criar as teorias na cabeça dela, começa a ver o que tá acontecendo, começa a pensar, então ele tá com ela e ela começa a chorar e se debruçar em lágrimas, porque ela percebe que todo o amor que ela sentiu até agora não valeu de nada, porque ele acabou escolhendo outra pessoa, isso na cabeça dela. E aí, eu não lembro exatamente a pergunta que esse fofinho faz pra ela, mas vai estar aparecendo aqui pra vocês, e aí ela solta a seguinte frase: mas e se ele já tiver outra pessoa quando tiver idade pra ficar com ele? E ela tava falando deles, no caso. E aí, nessa parte eu chorei. E aí, ele pega e fala assim que se ele não esperar por ela, é porque ele não merece ela. E aí, ela pega, se levanta e vai até o banheiro. Só que aí, quando ela vai até o banheiro, ela para no corredor, tipo, até onde dá pra, tipo, eles estão aqui e ele não consegue ver ela, mas ela consegue ver eles, e aí ela olha pra eles e ela começa a chorar, e ela começa a se debruçar em lágrimas. E eu acho que essa foi uma das cenas mais tristes pra mim. Tipo assim, não foi a melhor cena, nem de longe, mas foi a cena que mais mexeu comigo, por isso eu trouxe isso pra ela, isso pra vocês, porque só de eu falar dessa cena, eu fico triste, eu fico mexida, porque ficar passando na minha cabeça aquela cena, e realmente, gente, a cena é muito pesada, a cena é muito pesada de triste, porque pra você que acompanhou o drama, você acabou torcendo pra coisas ficassem juntos, e aí você chega nessa parte e você fica muito triste. Então sim, foi a cena que mais mexeu comigo, e se ela também mexeu com você, comenta aqui. Se não foi essa cena, comenta aqui também, que é legal saber. Eu parei de falar sozinha. Eu sei que eu sou muito idiota. É isso, né? Mais uma coisa, eu queria falar aqui pra você que tá assistindo esse vídeo e que não curtiu, não comentou e não se inscreveu, nem compartilhou e nem comentou também. Eu tô de olho em você, viu? Que fica assistindo o vídeo sem se inscrever. Então, se inscreve aí, deixa o like, ativa o sininho pra você ser notificado quando postar um surto novo. E comenta aqui a sua parte preferida, fechou? E eu gostei muito mais dele quando ele começou a ir atrás dessa nossa linda aqui maravilhosa. Porque depois daquela cena do aeroporto que eu acabei de falar pra vocês, essa lindinha simplesmente apertou o botão do foda-se. Ela falou assim, quer saber? Você não gosta de mim? Beleza, eu vou viver minha vida. E quando eu te ver, eu não quero mais você também. E foi justamente o que ela fez. Ela começou a evitar ele. Claro que rolava um sentimento ainda, porque ela gostava dele, coisa e tal. Mas ela não queria demonstrar pra ele, até porque ele viu ela chorando. Então, né, vamos manter um pouquinho a dignidade, né, minha mãe? E aí, quando ela começou a fazer a faculdade na mesma cidade que ele tava, não porque ele tava lá, mas porque ela tava planejando ir pra lá, e jogar um esforço de anos fora só porque o cara tava com outra garota é realmente uma coisa idiota de se fazer, diga-se de passagem. E aí ele começou a perceber que que ela tava estranha com ele. Só que aí
isso fez ele gostar mais dela, porque ele já gostava dela. Aí que tá o pulo do gato. Ele já gostava dela, entendeu? Ele só esperou ela ter idade pra poder ficar com ele, entendeu? E quando o maluco da faculdade começou enfim, ele começou a ficar puto. E aí ele começou a dar em cima dela. E tem uma frase que, quando ele se declarou pra ela, ele falou assim que mesmo ele sabendo que ela já gostava dele, ele iria cortejar e conquistar ela, porque ela merece ser conquistada e cortejada como qualquer outra garota. Vocês perceberam que essa lindinha aqui, de óculos, ela tá até hoje recebendo a resposta de uma confissão que não chegou? Uma pequena pergunta aos produtores, diretores, o pessoal que viu a versão escrita no Mauaico, enfim, se tiver também. Ela recebe a confissão porque, até onde eu me lembro, ela faz a confissão em um dos últimos episódios e ela simplesmente fala que o cara não precisa dar uma resposta pra ela. Mas acho que o cara deveria dar uma resposta pra ela. E o cara não deu uma resposta pra ela. Então, ainda que ela tenha falado pra não dar uma resposta, ele não deveria dar uma resposta? Eu tô ficando maluca. Eu acho que eu tô maluca. Você acha que eu tô maluca? Eu acho que tô... Enfim, eu tô maluca. Não, Hidden Love não vai ter uma segunda temporada. Mas, todavia, no entanto, nós temos um spin-off que é mais focado no irmão dessa linda aqui maravilhosa, que é esse carinha aqui. Só que tem um problema, eles não mantiveram o elenco da primeira temporada pra poder fazer o spin-off, como o que a maioria dos produtores e dos diretores fazem. Eles não têm o elenco até porque pra poder ter uma certa conexão entre o spin-off e a obra original, certo? Certo. É basicamente quando o irmão dessa linda aqui maravilhosa acaba tendo que morar junto com o seu amor de infância. Então é meio que um casamento arranjado, meio Enemy Lovers. Eu não vi ainda, tá na minha lista, mas francamente tem tanta obra mais foda pra eu ver, que quando eu olho pra essa foda e eu vejo que eles não mantiveram o elenco, eu realmente perco a coragem pra poder assistir. E não sei se vocês é assim, mas eu cheguei num nível que eu já vi tanta coisa, que eu tô começando a eliminar. Então hoje eu tenho uma regra, por exemplo, lá, se eu vou ver alguma obra e o primeiro episódio não me prende, eu dropo. Simples assim. E agora eu oficialmente pago a minha dívida que eu fiz há muitos meses, que eu falei que eu ia trazer pra vocês um review de Hidden Love. Eu trouxe, eu peço desculpas pela demora. Eu não prometo que eu não vou fazer de novo, porque eu sou uma bagunça com os meus cronogramas. Eu planejo muito, mas o principal problema do meu planejamento sou eu. Então eu ferro comigo mesma. A parte boa é que é só eu me arrumar que eu consigo seguir as coisas bonitinho, né? É isso que importa. Você que viu Hidden Love e não sabia que tinha um spin-off e quiser assistir, você pode assistir. Eu acho que tem na WeTV, mas eu não tenho certeza. Deve estar pago. Ou você pode ver pelos fansubs. Eu não acho que o spin-off esteja dublado. E é isso, gente. Eu queria muito agradecer por vocês terem ficado até aqui, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. E de me seguir também em todas as minhas redes. É só você colocar Soul_Eve com HI no final, que você vai me achar. É isso, galera. Um beijão pra vocês. Até o próximo surto ou o próximo vídeo, né? Enfim. E tchau, tchau.